Dentro de Bleach existe um vilão poderoso, um personagem tão bem executado e tão bem feito que foi capaz de mudar a obra para sempre. Não só de mudá-la, mas de guiá-la, alguém que orquestrou quase todos os acontecimentos principais envolvendo o protagonista desde o começo. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre Sousuke Aizen e sobre como ele é um personagem bem mais profundo do que parece. Antes de mais nada, a gente precisa mencionar um ponto importante sobre o Aizen. Hoje em dia a gente tem muitos exemplos de vilões que ficam populares por serem personagens extremamente profundos, ou por serem personagens que têm bons objetivos e se perdem no meio do caminho, como os fins justificam os meios ou coisa desse tipo. O Aizen foge bastante nesse quesito, em alguns sentidos. Ele funciona como um vilão clássico a princípio, uma força da natureza absurda que vai contra os objetivos do protagonista da história. Não me entenda errado, o Aizen possui sim muito mais profundidade do que parece, mas assim como muita coisa em Bleach, muitas partes estão escondidas atrás de simbolismos, falas, discursos do personagem e muitas outras coisas. Mas é bom a gente ir por partes. O Aizen surge no arco da Soul Society não como um vilão, mas sim como um personagem extremamente amigável, um capitão que sempre tinha um sorriso no rosto. A gente ouve diversas vezes sobre uma conspiração acontecendo na Soul Society, a obra vai dando indícios, o Gin vai sendo trabalhado como traidor, e o próprio Aizen ressalta algumas vezes que tem algo acontecendo. Até que nós temos um momento chocante, a cena onde o Aizen aparece morto, pendurado em uma parede. Se você clicou nesse vídeo, aliás, se você usa a internet, você com certeza sabe que o Aizen não morreu e que ele era o verdadeiro responsável pela conspiração. O plot twist já é bem manjado, o que é uma pena porque esse plot twist é realmente muito bom. E apesar de já manjado, é bem válido a gente mencionar o quão bem feito ele é. Eu te garanto que uma pessoa que lê o mangá sem nenhum conhecimento disso se choca com a revelação, porque tudo é bem feito nesse momento. A construção, o momento da revelação, a gente tem um capítulo inteiro de preparo só para essa cena, um capítulo inteiro mostrando sobre a vida da Hinamori, a personagem que tinha mais envolvimento com o Aizen a essa altura da história, e a gente vai vendo tudo isso para que no final do capítulo a gente tenha o choque da morte, e depois, alguns capítulos mais na frente, a gente tenha o choque da revelação de que ele era o vilão verdadeiro de tudo aquilo. O Kubo faz um excelente trabalho na cena onde o Aizen é revelado como estando vivo. Ele não só traz o plot twist absurdo de uma forma bem feita, como nessa única cena ele subverte completamente a sua opinião sobre o personagem, sendo essa cena o momento onde ele esfaqueia a Hinamori. O Kubo trabalha o personagem mostrando como a relação dela com o Aizen é importante para ela, e ele a via só como uma peça descartável. E isso é um dos maiores traços do Aizen. O Aizen é um manipulador, ele não se importa com as outras pessoas, ele usa elas como ferramentas para atingir os objetivos dele. Ou porque ele acha elas interessantes de alguma forma, porque ele cria interesse. Alguns exemplos válidos disso são a própria existência do Ichigo, que veio a nascer da forma que nasceu, porque o Aizen estava fazendo um experimento, e aí ele viu a Masaki se metendo no meio do experimento ali junto com o Ishin, e ele resolveu deixar para ver o que ia acontecer. Simplesmente age porque ele tem um interesse mínimo em alguma coisa, ou porque ele tem o grande objetivo dele. Esse objetivo é revelado no momento onde ele sai da Soul Society. Ele explica todo o plano e também fala sobre o seu conceito de revolução. E esse é um ótimo momento para dizer qual é o objetivo dele. Basicamente, o mundo, a sociedade, a Soul Society, a sociedade das almas, está errada e ele vai ser quem vai mudar esse mundo. Essa crença, esse pensamento de que ele é o Messias, de que ele é uma figura divina capaz de guiar o mundo à nova era, é um ponto bem importante do personagem. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois, quando a gente for falar dos poemas e dos simbolismos, porque são eles que realmente falam sobre esse assunto. Depois, no arco do Recomundo, o Aizen se mantém como líder dos espadas durante o arco, aparecendo pouco, mas tendo aparições bem significativas. Tem alguns pontos a se ressaltar sobre ele nesse arco. O primeiro deles é o controle completamente assustador que ele tem sobre tudo o que acontece. O Aizen é detentor de uma calma absurda. Ele nunca perde a compostura, nunca se irrita. Tudo sempre ocorre exatamente como ele pensou, independente do cenário. Isso pode ser algo bom a princípio, mas ter um personagem que se comporta dessa maneira acaba se tornando um problema a longo prazo. Como eu falei em outros vídeos aqui do canal,
Um dos momentos que mais acaba perdendo peso pelo fato do Aizen ter esse comportamento são algumas cenas da Guerra de Karakura, como por exemplo a cena da traição do Gin, um momento que poderia ser extremamente mais bem feito caso o Aizen realmente não estivesse esperando aquilo. O Aizen ter realmente todo o controle do plot até o fim, por mais que seja um excelente mérito pro personagem, tira um pouco do peso que algumas cenas poderiam ter caso ele não tivesse esse controle. Infelizmente é um problema que o personagem carrega. Inclusive, no arco da Guerra de Karakura é onde o Aizen brilha de verdade, onde a gente é capaz de ver ele em ação com força total, e ele não decepciona nem um pouco nesse quesito. Vai mostrando tudo o que tem, derrotando todos os capitães facilmente, seja com a própria força ou com algum plano específico, como ele faz com o Yamamoto. As cenas do Aizen nessa batalha são incríveis por muitos motivos, mas destacando alguns, o primeiro é algo que eu já mencionei em outros vídeos, algo que é importante e ajuda na imponência de um vilão, a sensação de desespero que ele passa tanto aos personagens quanto ao leitor. Além do que eu já mencionei, o fato do Aizen ter basicamente o controle completo do plot, a gente já estava acompanhando os capitães, os Vizards e os tenentes lutando ali naquele cenário há alguns bons capítulos contra os espadas mais fortes. Nós sabemos que todos ali são muito fortes, e o Aizen simplesmente humilha todos facilmente em pouco mais de um capítulo. Além disso, um outro detalhe muito importante que também é muito bem feito, é que o Aizen é extremamente carismático. A forma como ele luta, como ele fala, como ele se porta, tudo é visivelmente feito para que você goste do personagem. Ele acaba por causar no leitor o mesmo efeito que ele causa nos personagens. Mas afinal, o que exatamente é esse efeito? Para a gente falar sobre isso, a gente tem que entender o ponto mais importante do personagem, a profundidade oculta que ele possui. Se você viu esse vídeo até aqui e não conhece nada do personagem, você pode até ter achado ele um bom vilão, mas ele também é um personagem absurdo. No começo do vídeo eu falei sobre como ele é mais profundo do que parece, e isso tem alguns motivos. O Aizen é retratado na obra o tempo todo como uma força da natureza. Não sabemos nada sobre seu passado, não sabemos de onde ele veio, como ele resolveu que esse era o seu objetivo, nem mesmo sabemos como ele formulou o plano. O que sabemos é a visão que os outros tem dele. Em diversos flashbacks e diálogos espalhados pelo mangá, mesmo como forma de piada, é possível ver elogios aleatórios sendo feitos ao Aizen. Cenas simples, alguém comentando que ele é bonito, que ele é forte, que ele é inteligente, simplesmente acima da média em todos os aspectos. E eu acho que é aí que mora a principal beleza do personagem. O Aizen não teve uma infância trágica. Ele não teve uma grande cena onde ele descobre que a sua society tem problemas e resolve que vai consertar. Ele simplesmente nasceu melhor do que todos em praticamente tudo. Foi visto como um gênio pelos outros à sua volta, e isso inflou o ego dele de tal forma que o próprio Aizen não só se via como divindade, ele queria transcender até esse conceito, transcender os limites das raças, roubar o próprio trono de Deus. Os dois poemas do Aizen falam pontos extremamente importantes para o personagem e alguns falam sobre esse quesito. O primeiro diz o seguinte: achamos uma flor num penhasco bonita, porque paramos os pés na beira do penhasco, incapazes de sair para o céu como aquela flor destemida. Esse poema talvez seja um dos mais difíceis de se interpretar, mas olhando de um certo ângulo é possível ver como esse poema pode ser o ponto de vista dos outros sobre o Aizen. Se enxergarmos o Aizen como a flor mencionada no texto, é possível traçar esse paralelo. Os outros acham o Aizen forte, acham ele admirável, o único que foi capaz de partir para o céu, de transcender os limites entre Shinigamis e Hollows. Isso inclusive conversa diretamente com uma discussão que ele tem com o Urahara. O momento onde ele menciona que não gosta do Urahara, que sente raiva dele, é justamente pelo fato dos dois terem chegado à mesma invenção, o Hogyoku, mas apenas o Aizen ter tido coragem ou interesse em usá-lo para atingir a sua metamorfose, a sua evolução perfeita, como ele mesmo chama. O segundo poema do Aizen, por outro lado, diz o seguinte: todas as pessoas são imitações de macacos, todos os deuses são imitações de pessoas. Se lembram do que eu mencionei antes? O Aizen não tem interesse em se tornar Deus, ele quer ser mais do que isso, mais do que uma imitação de uma pessoa. Por sinal, o nome do volume desse poema é justamente Deus está morto, refletindo exatamente isso. Tudo isso que eu mencionei reflete muito bem nos momentos finais do arco, onde após o Aizen passar pela sua metamorfose completa, ele enfrenta o Ichigo frente a frente. E aqui nós temos um paralelo simplesmente absurdo
entre esses dois durante essa luta. Ichigo e Aizen nesse momento representam um dilema extremamente específico, o completo entendimento de si contra o falso entendimento. Tendo em mente que para um Shinigami a sua Zanpakuto é algo extremamente importante, representando não só parte de si, como a sua personalidade e alma, o Ichigo se conectou por completo com o Zangetsu durante o seu treinamento no Dangai. Tá certo que depois a gente descobre que tinha mais coisa, mas para essa altura da obra era uma sincronia completa. A prova disso é que além da corrente da sua espada estar enrolada em seu braço, o Ichigo afirma que o seu estado mais forte é se tornar o próprio Getsuga, se tornar um com a sua própria espada. O Aizen, por outro lado, não só não se conhecia, como também não tinha o menor interesse em fazer isso. Ele renegava a sua identidade, renegava a pessoa que ele era. A Shikai da sua Zanpakuto, a Kyoka Suigetsu, tem a capacidade de fazer ilusões, de colocar os seus alvos em uma hipnose perfeita. Um reflexo óbvio e direto da camada mais superficial da personalidade dele. Alguém mentiroso, alguém manipulador. Mas, afinal de contas, o que é a Bankai do Aizen? O que é a camada mais interior do seu eu? A verdadeira essência da sua alma. Se a Shikai é a parte superficial, a sua capacidade de mentir e manipular, o que é a sua Bankai? Quem é o verdadeiro Sousuke Aizen? Na minha interpretação, nem ele sabe. Usar uma Bankai significa ter uma conexão real com sua Zanpakuto, ou seja, descobrir e principalmente aceitar a verdadeira forma do seu eu interior. Alguém que se rejeita, que deseja ser mais do que realmente é, jamais poderia despertar uma Bankai com essa linha de pensamento. A prova disso é que durante a luta final contra o Ichigo, o Aizen nem usa a habilidade da Kyoka Suigetsu, a rebaixando a uma mera ferramenta. A luta final dos dois é o primeiro momento em que o Aizen perde a compostura. A primeira vez em que ele se sente ameaçado, onde ele sente que pode existir algum tipo de existência superior a ele. Alguém que ele não pode vencer. E é exatamente isso que acontece. Mesmo com toda a evolução, com tudo que ele fez, todas as etapas do plano perfeito, tudo é em vão. Ele perde pro Ichigo e depois é selado pelo Urahara, alguém que ele julgava que tinha um pensamento inferior ao dele, um pensamento covarde. Eu gostaria de tirar o final desse vídeo para a gente falar sobre o discurso final do Aizen, onde ele fala justamente sobre isso, o conceito de coragem e medo. A coragem, a vontade de seguir em frente e ir além das adversidades e do medo, como ele mesmo descreve. Eu gosto especialmente desse final pro personagem. O momento onde a gente vê como o tempo selado no Muken pode ter alterado a ótica dele a respeito de muita coisa. Ele não só ficou mais forte, essa reflexão final também indica que ele pode realmente ter amadurecido sobre a visão que ele tinha de si mesmo e dos outros. Ainda mais outras cenas, como por exemplo aquele contempla o fato do Ichigo ter chegado ao Palácio Real antes dele. Se isso é realmente um fato, se ele realmente amadureceu e descobriu quem ele realmente é difícil dizer, mas é provável que a próxima parte do anime nos traga uma boa resposta sobre isso. Quem sabe a gente vai finalmente poder ver a Bankai dele em ação, caso ele realmente tenha uma agora, ou se ele sempre teve, e a minha interpretação tá errada. Isso só o tempo vai nos dizer, mas eu acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo, e falou.